Boa tarde! Está começando mais uma Entrevista pelo Mundo. Não sei se vocês estão escutando aí, mas tem um sonzinho rolando de fundo aqui. É o som da nossa convidada. Hoje, o Entrevista pelo Mundo. O Entrevista pelo Mundo vai voltar para Portugal. Vamos conversar com a minha amiga Gaeli Cardoso, que vai contar pra gente um pouquinho sobre essa fase 2 que o Portugal está vivendo agora, que é essa volta à normalidade, reabertura da economia. Então a gente vai conversar um pouquinho com ela daqui a pouco. Já tem gente entrando aqui, acompanhando a gente. E quem vai estar com a gente também, além da Gaeli, é a amiga dela, a Margarida Celeiro, que é uma médica luso-brasileira que nasceu em São Paulo, mas está em Portugal desde os 17 anos. E ela trabalha, né, é uma médica, então ela também vai participar da nossa conversa e explicar um pouquinho pra gente de o que Portugal fez para ter um resultado tão positivo assim e ser um exemplo no combate contra o coronavírus. Então vamos lá, hoje é 21 de maio, quinta-feira. Antes de começar, tenho que mais uma vez aqui aproveitar, fazer um jabá. Hoje eu tô galã pra caramba de Doctus, que é a nossa apoiadora, que é a MB Store, a loja da minha amiga Mariana. Obrigado aí pelo apoio, pela confiança. A MB Store fica ali perto da Praça Pau das Sales, na Avenida Bernardino de Campos, número 45. Mas como todo comércio está fechado, ela está fazendo vendas online, seja pelo WhatsApp ou seja pelo site. Ela abriu um site que é bag.com.br, bgy.com.br/MB Store Amparo. Tem todas as roupas que elas têm lá, todos os modelos, masculinos, femininos. E aí então você pode escolher e comprar e eles fazem a entrega sem custo nenhum. Ou também pelo WhatsApp, que é 996935267, você encontra lá no Facebook dela, no Instagram. Entre em contato, pede o que você está precisando, blusa, jaqueta, malhas, calças, saias. E aí ela apresenta, ela tira foto de praticamente a loja toda, manda para você. E aí você escolhe o que você quer, depois ela manda entregar para você. Beleza? Agradecer aí a presença do pessoal que está assistindo, que já está entrando. A gente já está quase, daqui a pouco eu vou colocar a HL, ela já deve estar entrando aqui. Vamos ver. Aqui tem que ter o aplicativo. Bom, ela já está entrando já. Enquanto ela não entra, vamos dar uma atualizada nos números, né? Infelizmente a gente ainda segue vivendo uma pandemia que está afetando o mundo inteiro. E cadê aqui? Era lá. Aqui tem que ter. Então a gente, né, segue vendo todos os dias essa quantidade de informação que a gente recebe, número de casos, número de mortes, infelizmente crescendo todos os dias. Nos últimos, acho que foi há 2 ou 3 dias, a gente infelizmente ultrapassou a barra de 1000 mortes em 24 horas. Então ainda é uma situação muito grave e a gente ainda não tem um controle absoluto sobre essa situação. Os números, né? Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil hoje tem 296.113 casos e um total de 19.156 mortes no total. Já foram recuperadas 116.683 pessoas que já se recuperaram do Covid-19. Então esse também é um número bacana que a gente tem que ressaltar. Mas o número triste é que com esse crescimento constante do Brasil, a gente infelizmente já somos o 3º país em número de contaminação. A gente fica só atrás dos Estados Unidos e da Rússia. Então o Brasil já na 3ª colocação no número de casos. E isso porque a gente sempre fala que tem uma questão muito grande de subnotificação. Então realmente
assustador o número de contaminação no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, que é o país com o maior número de contaminação, já estão registrados 1.562.714 casos, mas lá eles estão fazendo uma testagem em massa. Depois a Rússia com 317.554 casos. Olha a diferença, né? Mais de 1.200.000 casos a mais os Estados Unidos já registraram. E o Brasil na terceira colocação com 291.579 casos registrados. Eu acho que a HL já entrou. Vamos colocar ela aqui. Agradecer aí todo mundo que está participando. Cadê aqui a HL? Não, ainda não. Gaeli, você ainda não está disponível aqui. Você falou que você está assistindo, né? Mas ainda não está disponível para eu colocar você aí. Deixa eu ver aqui o que ela está contando de bom pra gente. É isso. Ela já tá entrando. Olha lá, acho que agora foi. Isso. Agora sim. Vocês viram que hoje eu mudei um pouco o cenário. Eu mudei centímetros do meu cenário, né? Eu gravava aqui do lado do fundo da parede. Agora eu vou na minha sala. Alô! Não bagunça na casa. Gaeli! Ô, Rafa, tudo bem? Que delícia falar com você, menina! Quanto tempo, né? Tudo bom? Gaeli, você tá com... Consegue colocar um fone? Tá dando um retorno aqui. Peraí. Bom, já temos as nossas convidadas. Então vai. Um pra aqui, um pra aqui. Gaeli Cardoso e Margarida Celeiro, obrigado pela participação de vocês. 1000 anos que a gente não conversa, hein, Gaeli? Como é que é desde o futebol de praia? Muito tempo, né? Deixa eu ajeitar aqui. Ok. Deixa eu ajeitar para todo mundo ver direito. Mesmo, para quem não sabe, eu conheci a Gaeli quando eu estive em Portugal, trabalhando com futebol de praia. E a HL também trabalhava lá com a gente, era uma equipe bem entrosada, foi uma época muito boa, que eu lembro com muito carinho. E esses dias, quem foi que postou um vídeo com uma série de fotos? Né? O Joaquim, caraca, que delícia rever aquelas fotos. Mesmo, muita saudade daquele tempo, a gente curtiu muito naquele tempo, né? Verdade, isso é muita bagunça, né? Pô, obrigada por participar, por convidar a gente para participar no teu live, dar aqui o ponto de vista de Portugal. Você consegue escutar bem o que eu tô dizendo? Eu é que agradeço a sua participação. Eu tô utilizando isso para aproveitar e matar a saudade dos amigos, né? Eu tenho conversado com amigos de muito tempo, já que no dia a dia normal a gente não bate papo, eu tô usando as lives aqui, entrevistar todo mundo. Muito bem. Assim aqui, então vamos lá. Antes de mais nada, Margarida, prazer em conhecê-la. Obrigado aí por participar aqui também. É sempre interessante ter essa visão da área médica, né? Eu entrevistei um médico em São Paulo que trabalha direto no pronto-socorro, direto no atendimento com os pacientes com Covid. Então, realmente faz uma diferença ter essa visão de quem trabalha, né? Eu que agradeço o convite. Legal. Então vamos lá, Gaelita. Conta pra gente. Eu já conversei com alguns amigos aí de Portugal. Você está falando de Lisboa, né? Da zona de Lisboa, Cascais, mais precisamente. Tá. Aí em Portugal, eu peguei a estatística, tá com um total de 29.912 casos registrados. Exatamente. E 1.277 óbitos, né? Desde o começo da pandemia. E 14 nessas últimas 24 horas, pelo que dizem as notícias. Isso. Como é que tá agora essa fase aí de reabertura? Porque quando eu conversei com as outras pessoas, ainda estava em lockdown, ainda estava tudo travado. Como é voltar à normalidade? A gente quer muito saber como é que vai ser poder sair de casa. Não existe normalidade como a gente conhecia.
Tá Não sendo existe mais, devagar, né? não existe mais. O desconfinamento está sendo uma coisa progressiva, à medida que o país vai desconfinando, porque tem que retomar a economia, né? Tem muita gente afetada. Portugal é um país que vive muitíssimo do turismo, como você sabe, e está sendo difícil, então tem que compensar essa coisa, tem que entrar num desconfinamento uma hora ou outra, não pode ficar todo mundo em casa. E nessa fase as coisas estão começando devagarinho, já começa a ter lojas, restaurantes abrindo, é, mas a galera continua em teletrabalho, continuam trocando com horários rotativos, vai um, depois vai outro, e as coisas estão muito limitadas. A gente tem que ficar sempre usando máscara quando está em espaços fechados. Os agrupamentos de mais de 10 pessoas, acho, estão proibidos. E todo mundo tem que manter o distanciamento social. E todo mundo tem que se desinfetar o tempo inteiro e tudo mais. A coisa está retomando devagar, mas não é a normalidade que a gente conhecia. Ah, sim, é. Normalidade que a gente conhecia, infelizmente, não vamos ter mais, né? Acho que não, né? O normal do futuro não vai ser igual ao normal do passado, né? Nunca mais, eu acho, infelizmente. É bem provável que aconteça assim. Tem muita gente também que está com um receio, né? Com medo de sair de novo, porque as medidas também são bastante contraditórias por vezes. Usa máscara, agora já não usa máscara. Pode sair, não pode sair, pode fazer, não pode fazer. E de repente agora as pessoas não sabem muito bem se, beleza, tá tudo certo, a gente pode sair, não pode. A verdade é que o sistema de saúde tem estado resguardado um pouquinho, e a Margarida pode te falar melhor disso. A Margarida é cardiologista e tem um ponto de vista mais do sistema de saúde. E o objetivo era esse, era tentar não empatar e não atolar o sistema e os hospitais para poder retomar uma atividade mantendo uma disponibilidade de camas nas UTIs e tudo mais. Sim, sim. Então, essa é a grande. Como não existe vacina, como ainda não se tem um tratamento adequado, criou-se toda essa sistemática aí de isolamento, né, de lockdown em alguns lugares, que é para evitar o colapso das redes de saúde, né? Mesmo. Aproveitar então e perguntar para a Margarida, várias matérias tá saindo aqui no Brasil de que Portugal é um exemplo no combate, no enfrentamento. O que será que vocês fizeram que deu tão certo e que os outros países não conseguiram fazer? É, eu gostaria de começar por dizer que eu acho que os números que são apresentados também não são bem os reais. Eu acho que existe um Subestimação. Subnotificação, né? subnotificação de casos. Ou seja, não é tão bonito quanto as notícias ou quanto o governo quer fazer passar. Mas, de qualquer forma, foi possível evitar o colapso até agora tem sido possível evitar o colapso do sistema de saúde. E aquilo, eu acho que nós tivemos a sorte, entre aspas, de estar aqui do lado da Espanha e de ter visto o que aconteceu na Espanha e acho que as medidas de confinamento, de lockdown, de fecho de escolas, foram instituídas cedo. E eu acho que essa foi a vantagem. E Portugal também tem a vantagem de ter fronteira terrestre só com a Espanha. E então foi Ficou mais fácil de fácil, controlar, né? fechou fronteiras terrestres, eles fecharam rápido. As E escolas as também escolas fecharam também fecharam rápido. bastante rápido, ou seja, eles viram que a coisa estava muito feia, muito perto daqui e agiram rápido. Quando foi que começou o isolamento, né? E se já 12 de foi um março, né? isolamento fechado, assim, tipo lockdown, ou se foi Foi. gradativo? Já foi direto lockdown. Foi muito forte o lockdown. Logo no início, meados de março, foi 12 de março, quando Uma coisa anunciaram assim. assim que a coisa ia fechar. E no final de semana seguinte, Já colocaram fechou tudo. medidas, Fechou tudo. colocaram medidas muito fortes. Escolas, trabalho, todo mundo ficou em casa.
E eu acho que o que a Margarida está querendo dizer com a subnotificação dos números tem a ver também com as estatísticas, porque não todo mundo está sendo testado, né? Ou seja, não tem... A gente tem uma noção de quantos contaminados pelas pessoas que estão sendo testadas. A população está começando agora, faseadamente, a ser rastreada. Não, então, eu até, antes de vocês entrarem, eu até estava falando, né, das estatísticas, e eu peguei o site lá, que agora todo mundo está usando esse site do John Hopkins, né, lá da Universidade John Hopkins dos Estados Unidos, e o Brasil alcançou a terceira colocação no número de casos no mundo, né, então os Estados Unidos em primeiro com 1.562.000 casos confirmados. A Rússia é a segunda com 317 mil. Então, é uma diferença de média 1.200.000 casos a mais nos Estados Unidos. E o Brasil em terceiro com 291 mil. Então, a gente sabe também que tem a subnotificação, que é fato que o número é muito maior, né? Tem gente que fala que é 10 vezes maior, tem gente que fala que é 15, tem vezes que fala... Então, infelizmente, a gente não tem como saber. Mas, mesmo assim, mesmo com a subnotificação aí em Portugal, 29 mil casos e 1.000 mortes, 1.277 mortes. Então, vocês conseguiram controlar, né? O Gilberto Piazza perguntou aqui atrás, ele fez uma pergunta, o Gilberto é aqui de Amparo, dos negacionistas, né? Como é que são? Porque aqui tá forte, infelizmente aqui tá forte, apesar de tudo que acontece, o presidente ainda segue minimizando a situação, e aí tem muita gente que embarca e segue nessa de que não é tudo isso, a malária mata mais, dor de cabeça mata mais, sei lá. É por então, isso assim, que eu achei super interessante convidar a Margarida para participar no programa, porque ela tem uma visão da saúde, sendo médica, e tem justamente uma percepção diferente da gente, população normal, né? E eu acho então, que e aí, como é que tá o Paulo já tá dando uma controvérsia até aqui nas conversas aqui, nas perguntas, porque o Paulo também tinha feito uma pergunta e aí ele falou que não concorda muito com o Piazza, que não tem o negacionistas aqui, movimento. Ele mora em Braga, Portugal. Como é que vocês veem essa situação? Tem aí também, não tem? Tem, mas tem bem menos. Tem bem menos. Aqui não tem, porque também o discurso do governo tem sido mais linear. Mas tem bastante gente que acha que o coronavírus não é uma ameaça, não é nada disso, que a gente pode continuar, que pode sair, que pode ficar vivendo, fazendo, que pode ter uma vida normal. Mas depois, a realidade justamente dos hospitais, a realidade das pessoas infectadas, as realidades que a gente vai vivendo e que vai vendo no local, são diferentes. E tem mais perigo do que se imagina, né? Até uma coisa importante também, desculpa te interromper, acho que você ia fazer alguma pergunta, Não, mas aqui estamos em casa aqui, ó, tá vocês estão no quarto, eu estou na sala, cozinha, estamos em casa. Tem muita coisa que ainda não se sabe sobre esse coronavírus e quem tiver muita certeza sobre alguma coisa provavelmente está redondamente enganado. É um vírus bastante complexo que, efetivamente, em cerca de 80% das pessoas que são infectadas até pode não dar sintomas ou dar sintomas muito ligeiros, da tal gripezinha que o senhor presidente do Brasil tanto gosta de referir, mas tem uma série de outras formas de apresentação clínica graves, ainda não totalmente compreendidas, e tem muita coisa ainda que não se sabe como funciona, é um vírus totalmente novo, e eu vejo principalmente aí no Brasil, muita gente com muita certeza que a hidroxicloroquina é a cura. Não é, ninguém sabe de nada. Ninguém tem... Quem disser que tem muita certeza, está a Rosaquel enganado. até perguntou qual a medicação que usaram aí em Portugal.
Se tem alguma medicação que vocês usaram que deu algum efeito, ou se o tratamento é aquela de hiporrespirador, quando é o caso mais grave, e acompanhando para ele a evolução do caso. Basicamente, é esse tratamento básico de suporte, né, no fundo, de manter a pessoa, de manter É o as suporte funções. para o próprio organismo combater e se recuperar, né? Não é um tratamento em si, né? Não é um remédio que ajuda a curar. O Não, tratamento hoje, é ainda o no que, mundo inteiro, é esse. é o que permite manter a pessoa viva, né, enquanto o seu organismo está dominado pela doença e não tem capacidade de manter as funções vitais. Então, a necessidade do respirador é porque o pulmão não está conseguindo a oxigenação do sangue. Isso não cura a doença, não cura doença nenhuma, mas é o que permite que a pessoa continue viva até que o organismo lute contra a infecção. E existem alguns fármacos que parece que têm algum benefício, mas que são fármacos que estão sendo, todos eles estão sendo estudados ainda. Estão todos, em vez de criar-se um remédio novo, eles estão usando remédios já existentes e testando para ver se algum deles tem É, um resultado eficiente. A princípio, pelos estudos aí, essa hidroxicloroquina, ela tem ajudado, mas não ainda não está 100% confirmado e não é isso que vai salvar, né? Não, não tem nada confirmado. nada, não tem nada Não tem confirmado. nada. Isso está sendo como caminhar no escuro, né? E é isso que eu acho que é fundamental, porque eu fico muito, muito assustada com a quantidade de barbaridades e de fake news Aqui no, que circulam por WhatsApp. aqui no Brasil, a gente sempre fala que a gente tem 200 milhões de técnicos de futebol, porque todo mundo escala melhor a seleção. E agora É, todo mundo é médico é, especialista, né? é. E aquilo que existem, sei lá, nos casos mais graves em que se fala numa uma reação inflamatória muito, muito exagerada do próprio organismo, o próprio sistema imunitário do paciente acaba fazendo causando dano também. E então vão tentando derivados da cortisona em altas doses, mas no fundo todo mundo de repente se deparou com esse vírus e vão testando coisas, né, para ver o que funciona, mas ninguém tem certeza de nada ainda. Mas vamos, assim, eu quero tentar, né, conversando com vocês aí, tentar entender. Então, vocês, em Portugal, logo que começou, lá no começo de março, mais ou menos no meio de março, já teve o isolamento e lockdown total. É. E até quando foi esse lockdown total? Quando que voltou a abrir as coisas? Bom, Acabou há 2 semanas. 4 de maio É. foi quando fechou o isolamento, foi quando abriu o desisolamento. Quando acabou o lockdown pesado. É, É, é. é. Tá. E teve Então a gente está momentos. falando de é, metade do mês de março e o mês de abril inteiro, um mês e meio. 1 mês e meio. E com medidas ainda mais restritivas durante os períodos, como, por exemplo, as férias, o feriado de 1º de maio, ou isso, aquilo, em que as pessoas estavam proibidíssimas até de sair do próprio distrito de residência, sem Então justificação. o isolamento foi forte. Foi forte. As pessoas entenderam E bastante bem, ficaram em casa, mas ainda teve essas medidas bastante fortes, porque assim que começou a surgir sol, as pessoas queriam viajar para o Algarve, queriam ir para a praia, queriam não sei o quê. Então foi necessária a ajuda das forças da autoridade, né, para tentar controlar, porque como também as coisas estão sendo ligeiras, ou seja, a gente tem sido bastante preservado, o fato de ter havido essa pouca proporção ou esses números bons também dá a ilusão que, beleza, a gente já passou, já está safo, já pode sair, já pode voltar à vida. Então, o fato de Portugal tá safando bem ou de estar se saindo bem nessa história, às vezes também pode ser prejudicial.
Então, eu fui procurar na minha cola aqui, que é a lista de todo mundo que eu já conversei, né? O primeiro lugar em Portugal que eu falei foi com a Marta Ramalhete. Você lembra Eita, dela? Também ela Marta, é do Big Soccer. lembro, lembro. Ela está morando em Aveiro. Aí depois eu falei com a Ana Paula Assis, que ela estava no Algarve. E aí ela contou exatamente isso. Ela contou que nos primeiros dias o Algarve virou meio que férias. Tipo, É, uhul, é. festa pra praia. Mas quando eu conversei com ela, que foi no dia. Já no começo de abril, daí já estavam mais respeitando. Ela me mostrou vídeos da praia vazia, Vazia. Tá vazia. vazia, vazia. Então, Vazia, porque as assim, praias foram policiadas, foram Eles fechadas tiveram que completamente. fechar. Aliás, as praias continuam fechadas, não tem autorização, quer dizer, pode ir na praia, mas não tem autorização para fazer praia. Só a partir de 6 de junho, creio, que eles estão pensando abrir as praias de novo, mas com porque eles restrições. dividiram em fases, né, a reabertura. É, Agora vocês estão na É, fase 2. estamos na fase 2. E tudo isso aí tá. Agora tudo tem lotação controlada. Os ônibus têm lotação controlada. Os restaurantes que estão abrindo já têm lotação controlada. Ou seja, cabeleireiro. tudo tá reduzido a 2/3 ou até 1/3 da lotação. Então, aí eu acho que é uma grande diferença que eu tenho conversado com as pessoas, né, de várias cidades do mundo, e da diferença do que eu vejo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o nosso isolamento começou dia 20 de março. É, Tecnicamente, a gente ainda está em isolamento. Então, a gente está dia 21 de maio. Então, a gente já está 2 meses em isolamento. Mas, primeiro, o isolamento aqui não foi bruto e radical que nem o de vocês. Foi um isolamento, um distanciamento. Fecharam-se todos os comércios, só deixando os essenciais, mercados, farmácias. Aí depois eles colocaram oficina mecânica como essencial. Eles Motel. foram hotel como essencial. Motel. Motel. Eles foram É essencial. eles foram abrindo os essenciais. E aí a falta de uma linha de comunicação única, que nem vocês têm aí, que nem eu vi na maioria dos países, onde o governo federal determinou a sistemática e todo mundo segue, como aqui no Brasil fica essa briga de governo federal, governadores, então cada um fala uma coisa, na Fica realidade o nosso perdido, né? isolamento ele não a gente só prejudicou a economia, na verdade, porque se fecharam-se os comércios, mas as pessoas continuam na rua. E os números continuam a aumentar. É. E aí, como é que se pensa em flexibilizar se a gente teve 1.000 casos, 1.000 mortes em um dia, há 2 dias atrás? Aí é que Então, tá, essa aqui é a grande justamente. diferença, né? E eu acho que uma pessoa quando vê essa realidade custa depois ser negacionista, até querendo, né? Porque quando você vê justamente o efeito que está tendo, não pode negar que tem resultados horrorosos. E 1.000 Porque mortes em daí, um dia, Senhor do céu, é gravíssimo. né, vocês têm 1.200 mortes a pandemia 1.700 inteira. a pandemia inteira. A gente teve, foi há 2 ou 3 dias atrás, foram 1.170 e poucas mortes em 24 horas. E Portugal tem também, tem a dimensão que o país é menor e tem um sistema de saúde, ou hospitais que já estão, de certo modo, mais descentralizados. Tem hospitais nas grandes cidades. Ou seja, o percurso, a distância, o acesso a um hospital ou um centro de saúde não é tão complicado como alguém que vive longe no interior do Brasil e que não tem tão facilmente acesso à saúde. Sim, sim. Tem essa Ó, margem. só para quebrar o clima aqui, a Rosaquel falou que motel não tem problema porque não tem aglomeração. Duas pessoas Depende dos só gostos. e tal. De vez em quando tem, mas não é, né? Normalmente é pouca gente. Não, é claro que motel não tem aglomeração normalmente, mas as pessoas que estão trabalhando lá acabam estando expostas. E eu acho Sim, que sim, eu não é falo contra a minha família que tem motéis em São Paulo e não, mas eu não concordei. Eu achei primeiro fecharam, teve um tempo que fechou e depois voltou a abrir. Eu falei, mas como voltou a abrir? Acho
Porque, Então, mas assim, porque a gente tem, o, tudo o- bem, no motel não tem aglomeração, né? Mas e o funcionário que pega 2 ou 3 ônibus para chegar até o motel então, e o ônibus e o metrô tá tudo lotado, né? é, a gente, no final das contas, o que aconteceu aqui no Brasil, eu acompanhei uma entrevista do Amoedo, do João Amoedo, né, que foi candidato a presidente do Brasil lá pelo Partido Novo. Ele deu uma entrevista pro Porchat na live dele, e aí ele falou que o Brasil conseguiu pegar o pior dos cenários possíveis. Porque a gente fechou a economia, mas não resolveu a questão do isolamento. Então, os Pois é. casos continuam crescendo. E a economia E a continua economia sofrendo. começou a quebrar. Pois é. Então, a gente não resolveu o problema de saúde e criou o problema econômico. E É. quanto mais tempo leva. Por isso que o pessoal hoje está desesperado para voltar a funcionar. Porque fala assim: meu, eu estou fechado e continua morrendo gente. É. Então, deixa eu abrir. Aí fica esse conflito, né, na cabeça das pessoas. E depois a necessidade também, né? Porque as pessoas que têm profissões mais instáveis ou que vivem do dia a dia, a galera das feiras, todas essas pessoas, Todos os informais, né? todos os informais, né? Tem que subsistir, tem que sem dinheiro não tem comida e morre de fome ou de Covid, né? É. E como é que foi aqui no Brasil também, né? O Brasil é gigantesco comparado, né? Eu estava vendo aqui. Portugal tem 10 milhões de habitantes, o Brasil tem 209, né? Então tem 200 milhões a É. mais do que vocês. Então, É. tipo, a proporção não dá para comparar. Mas, como é que foi aí o apoio do governo? Porque então tá, fechou tudo. Fechou tudo, ninguém vai trabalhar, tal, só os essenciais. Como é que foi o apoio do governo para essas pessoas que não trabalharam e para esses empresários que tiveram seus negócios fechados? Tá complicado. Para os empresários e para as indústrias e companhias, teve uma quantidade de medidas de botar o pessoal em layoff, de reduzir os salários, em que efetivamente os empresários só asseguram 30% do salário e o governo, a segurança social, assegura o resto. Mas está complicado, porque as medidas, por mais que queiram ser implementadas de imediato, não entram em funcionamento imediatamente. Ou seja, isso tudo Leva tempo, né? tem que ter a mecânica toda e a logística toda atrás, né? E É. com isso, com os serviços públicos todos fechados, também demora ainda mais para organizar. Depois os informais, é uma situação crítica. Quem trabalha como a gente fala aqui, por recibos, é, aí a situação está difícil, porque os apoios são um mínimo, é um terço do salário mínimo português, que é 600 euros. E os 600 euros em Portugal hoje em dia você não consegue fazer nada. Então, 600 euros é um terço do salário. não. O salário total é 600 euros, o salário mínimo. Então, para as pessoas Ah, informais que trabalham por recibos, o governo está pagando um terço, ou seja, está pagando 200 euros. Do seu salário. Ah, é? É. Bom, beleza, tô enganada, desculpe. É um terço do salário, mas tem muita gente que vive com pouco, ou seja, tem muita gente ganhando 1.000 euros no final do mês e que acaba por ficar só com 300 euros. E 300 euros dá para comprar comida só. Também e aí teve. isso vai gerando uma reação em cadeia, porque daí a pessoa não paga o aluguel, aí o dono que teria que receber esse aluguel também não recebe, e aí ele também não consegue pagar a conta, e isso vai É o girando, dominó. né? É dominó. E tem uma moratória também. Eles instauraram justamente a suspensão de pagamentos. É possível, se você não conseguir pagar a renda, você pode suspender o pagamento da renda sem sofrer as consequências de um não pagamento de renda em situação normal. Mas ainda assim é complicado, é isso que você está dizendo. Ou seja, o inquilino não paga a renda, o senhorio não recebe o dinheiro, se está pagando no banco também não recebe o dinheiro. E isso tudo vai acabar empurrando e vai ter as suas consequências. Se já não são Bom, agora, então vão ser piores ainda depois. mas para vocês isso está mudando, né? Aos poucos, mas já está mudando. Aos poucos Deixa eu estamos só voltando e está atualizar aqui, são melhorando. 16 horas e 34 minutos. O Entrevista pelo Mundo de hoje voltou para Portugal, terra que eu me apaixonei. E estamos conversando com Gael Cardoso e com Margarida Celeiro,
direto de Lisboa, e a gente está divagando aqui sobre tudo isso que está acontecendo com a gente, e estamos também conversando sobre essa reabertura. Então vamos voltar nesse ponto aí, porque é o que o brasileiro mais está interessado hoje, é saber como é que faz para voltar a nova normalidade. Então, assim, o que agora está abrindo e está funcionando, que estava fechado até dia 4 de maio? Bom, tá voltando, os restaurantes estão voltando, os cabeleireiros estão voltando, os comércios normais já começam, shopping aos poucos também começa a voltar, mas isso tudo sempre com lotação controlada. Com uma lotação reduzida, com lotação controlada, em que você faz fila. É como entrar numa boate, numa danceteria quando está cheia. Tem que esperar na porta até vagar e depois poder entrar. E tudo com medidas de segurança e de higiene pessoal. Máscaras, Tá. com desinfecção. Vocês têm saído de casa já? Vocês já estão aproveitando para ir no restaurante, para ir no shopping? Não. Eu acho que é muito cedo ainda. A Porque gente vai são saindo. esses dois pontos, né? Uma gente- coisa é você reabrir. Outra coisa são as pessoas quererem e se sentirem confortáveis para sair de casa, né? Exatamente, porque aí é essa a questão. Agora você já começa a poder sair, mas tem muita galera que fica com receio de sair, né? E as coisas estão... Quanto tempo? Eu fiquei um tempão sem ver os meus pais. A Margarida ficou um tempão sem ver os pais dela. E isso tudo para preservar, porque também tem aquele negócio de, uma pessoa pode ter o vírus e estar assintomático. E aí como é que você faz? Porque a gente, até que é jovem e que está saudável de boa saúde, a gente está bem. Mas aí a gente vai se dar com pessoas com mais idade, que já têm uma saúde mais fraca, mais débil, e aí a gente pode contaminar essas pessoas e a gente está tudo tranquilo com a gente, mas eles acabam por ter consequências graves. É delicado, então todo mundo quer preservar isso e todo mundo quer tentar minimizar isso, eu acho. Quem tem mais sensibilidade. Quem tem consciência, né? Quem sabe do que está acontecendo. É. Mas fala uma coisa. O pessoal está respeitando essas regras? Porque eu digo assim, ó. Pensa um salão de beleza. Estou pensando bem em pensamento brasileiro, que é o que eu tenho percebido por aqui. Então, assim, um salão agora ele pode voltar a funcionar. Ou uma loja de roupa pode voltar a funcionar, mas é uma pessoa de cada vez. Né? Aí o cara tá 2 meses com a loja fechada, com o salão fechado. Aí aparece 3 pessoas na porta dele. E ele tem lá 3 cadeiras para cortar cabelo. Né? A sensação que eu tenho é que aqui no Brasil, pelo menos, vem, entra. Vai lá para dentro. Aí, tá sendo respeitado isso? Tem fiscalização para isso? Bom, fiscalização não tem suficiente, não tem gente suficiente para fiscalizar fiscalização isso não tudo tem, de uma vez. sabe que não tem. Eu vou te dar um exemplo. No outro dia eu tive que ir no banco. Aí agora, para ir no banco, idealmente você ou faz fila ou então no banco você faz fila na porta. E só pode entrar uma pessoa de cada vez na agência. Aí eu entrei. Aí tinha uma pessoa que tinha uma reunião, que acabou entrando também. E tinha outro que estava lá já. E então, quando eu olhei para minha volta, tinha 8 pessoas dentro da agência, efetivamente. E aí? E agora? Como é que é? E uma parte das pessoas que estavam lá trabalhando estavam com máscara e com viseira e com super proteções e outros não tinham nada. Eu até tive que falar para a senhora que me atendeu, dizendo, por favor, coloque uma máscara, porque aí você não está me protegendo. Eu estou aqui de máscara e estou te protegendo, por favor, me protege também. E é uma questão de hábitos e eu acho que isso tudo Aí não é obrigatório o uso de máscara. Eu estava no banco e a senhora não estava usando máscara. E atendeu um senhor antes de me atender, e atendeu um senhor já idoso, que ele sim tinha máscara, mas ela não tinha. E aí? É difícil isso tudo, porque é uma nova aprendizagem, e a gente não consegue ser como os asiáticos, fazer tudo funcionar. Ixi, mas estamos longe. Está longe de ser como... Se vocês aí em Portugal, né, que já são europeus, né, estão mais próximos,
A gente aqui no Brasil, a gente quer abraçar todo mundo, a gente quer sair agarrando, quer. Meu, falar pro brasileiro cumprimentar assim, ó. Oi, Não dá. rapaz do céu. Não dá. Não Aqui em Portugal funciona. também é complicado, a maioria das pessoas continua a querer chegar perto para dar um beijo ou um abraço, mas depois, ai, 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 para, joga o cotovelo aqui. E tem muita gente que está usando o exemplo da Suécia. Como a Suécia, que é espetacular, que não fez o lockdown e que está se dando muito bem e tudo mais, mas a gente tem que considerar precisamente isso. Os hábitos sociais deles são completamente diferentes. O É, sueco, para dizer olá, fala de 1 metro. Vai ver, de é, repente, nem chega perto. O distanciamento ah, social é o É modo de natural. vida, é natural para eles. já é natural Já ali. É é, Então, mais natural. natural. aqui é 2 metros, agora eles estão a 6 metros de distância um do outro, né? Só Nossa, fala por telefone. no outro dia eu li até um meme que era quando falaram para os suíços que tinham que manter o distanciamento social de 2 metros, eles responderam assim, mas por que a gente tem que ficar tão perto? Tá vendo? Ó, o Paulo Velasco falou, ele mora lá em Braga, ele falou que lá é extremamente proibido entrar em recinto sem máscara. É, Mas é isso que a gente tá falando. Proibido é em todo lugar. Não tem É, extremamente proibido, pouco proibido. Ou é proibido ou é não é. proibido, é proibido. É. E Mas você vê muita aí, gente na rua com máscara, você vê, as pessoas estão querendo cumprir, estão fazendo. O que é isso, é habituação aos novos modos. Eu sei que quando essa moça da agência do banco estava ali, eu estava tentando insistir para ela botar a máscara e tudo mais, ela, eu não consigo me acostumar com isso, é uma chatice. E, e ok, mas a gente tem que se acostumar, porque infelizmente a realidade não era o que é. o Calça que a gente jeans, está. quando inventaram a calça jeans, ninguém gostava de calça jeans, que ficava apertando tudo, que queria ficar lá, tudo soltão lá. Mas tem que usar, Claro, né? É a tem que nova usar. realidade, né? É. Antes era proibidíssimo, qualquer um que entrasse num banco com máscara era ladrão. Então, Agora tem você essa tem que também, entrar né? no banco com máscara, é diferente, né? Aí, falando em meme, eu vi também um meme, um rapaz saindo assim do banco de máscara, e aí tava lá escrito: primeira vez que eu entro no banco e de máscara e ninguém acha que eu sou ladrão. Então, É isso. Não, o negócio é complicado. o, o Piazza fez uma pergunta aqui, ele está falando que que ele acha que as últimas áreas que voltaram à normalidade provavelmente serão cinemas, espetáculos artísticos, shoppings, baladas, academias e Festivais de turismo, música, né? é. Como é que tá aí? O cinema voltou a funcionar, mas com a questão da Todos de todos diminuição. os eventos, todos os locais com mais de X aglomeração, tá tudo fechado isso. Os concertos estão cancelados, os festivais de verão, todos tudo cancelados. cancelado. As festas das províncias, das aldeias, do interior, tá tudo cancelado. Tinha até, normalmente, dia 13 de maio é o dia de Fátima, né? E todo mundo vai para o Santuário de Fátima para fazer justamente a homenagem e também foi cancelado. Curiosamente, o governo tentou autorizar, mas aí quem se opôs foi o bispo de Orem, o bispo de Fátima, que recusou a abertura do Santuário de Fátima. Tem coisas assim contraditórias, efetivamente, É. mas é menos contraditório aqui no Brasil, garantido. Vou dar um exemplo. Aqui, os enterros das pessoas próximas, você não podia ir enterrar um familiar, mas no dia 1º de maio o governo autorizou uma manifestação do Dia do Trabalhador. Com distanciamento Claro, social. com distanciamento social, ou seja, é meio frustrante para quem perdeu os seus entes queridos dizer, porra, eu não consegui ir no enterro Ali não podia, né? Mas aqui eu ali não posso. podia, mas aqui se eu botar uma bandeira do sindicato, então aí, beleza. É um pouquinho contraditório, ou seja, mas a gente também, ou seja, o governo, a nação, todo mundo, eu acredito que entenda que as coisas estão tentando manter uma certa normalidade numa situação caótica e rocambolesca e completamente anormal que ninguém conhece. Se fosse um vírus que as pessoas conhecessem e que efetivamente já tivesse surgido, se fosse um SARS básico, uma coisa assim. Mas o problema é precisamente esse, é que todo mundo está palpando o terreno e ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente o que é. E vão se descobrindo uma quantidade de coisas, uma quantidade de, de, de patologias ligadas ao vírus que deixam as Não, pessoas muito e aí não é, atormentadas. e aí não é só o vírus, né? Eu conversei, acho que a Dani colocou aqui também.
Porque o mundo continua girando, as outras doenças continuam afetando É. as pessoas continuam infartando, as pessoas continuam tendo Curiosamente, ataques, né? São esse foi mordidos por cobra, sei lá eu, e precisa ir para o hospital e precisa de uma UTI. E isso e também continua aqui acontecendo, né? e aqui se viu ou teve uma diminuição muito significativa, por exemplo, dos internamentos por infarto, porque as pessoas provavelmente deixaram de ir ou recorriam muito Começaram a menos. sentir, mas não, vou ficar em casa, porque estou falando que não é para ir para casa e morreu em casa, né? Não, É, sem ter é, o é. atendimento Infarto, necessário, AVC, né? as autoridades de saúde até vieram para a televisão falar que por favor, continue é, a recorrer aos hospitais, porque a gente em está caso de aqui. necessidade É, venham, que está tudo separado, porque E teve como uma é que, ô Margarida, diminuição. como é que está aí a rede de saúde? Chegou a ficar próximo de um colapso ou vocês conseguiram controlar bem? Não chegou perto do colapso. Por enquanto, tem estado controlado e agora está bem mais. Mesmo no início, na fase mais crítica, a capacidade principal, que é de UTIs, né, que é aquilo que é mais limitativo, nunca chegou perto do limite. vamos ver Porque agora as aqui no Brasil. consequências do Oi? desconfinamento, né? É, Vamos ver agora e esperar as consequências do desconfinamento, porque efetivamente todo mundo foi para casa muito, muito rápido, quando tudo fechou com o lockdown, né? E então é como eles falavam, da tal curva, aplanar a curva para ver se não satura o serviço. Mas essa é uma questão que a Margarida tem levantado muito, que é vamos ver como é que Até o acho que desconfinamento. o próprio Paulo disse que o governo aí disse que não, vamos reabrir, mas se a gente vê que o negócio começou volta a para Volta trás. para aumentar, a gente trás. trava de novo. É, É. é, é. Porque a coisa é tão desconhecida que não se sabe nem qual a atitude básica a tomar, né? Se é para lockdown ou não. Mesmo na Europa, a maior parte, A- a maior parte dos países acabou por aderir ao lockdown, mas a Suécia, por exemplo, não. Até isso é muito controverso, né? Ou seja, porque ninguém Então, mas sabe muito bem. A Suécia não teve o lockdown, mas se você for ver o número de mortes pelo número de É quem habitantes tem o lá, maior número de mortes per capita no mundo. então assim, era a mesma coisa se a Está gente não fizesse evidenciado. nada aqui, a gente ia ter agora meio milhão de pessoas mortas. Então, dizer É, que a Suécia não fechou não é base nenhuma, né? mas tem ainda muita gente que continua defendendo esse Ah, modelo, né? sim. De para induzir uma imunidade de grupo, né? De não sei como que vocês dizem aí, Imunidade imunidade de rebanho, não é de uma coisa assim? rebanho, é, é, ou seja, até essa é um princípio básico, né? Tipo, mas um bicho tão desconhecido que as pessoas não, a maior parte dos países acabaram por decidir o lockdown mais cedo ou mais tarde, mas ainda tem O próprio Reino Unido também, no começo, o exatamente. Boris Johnson falou dessa questão da imunidade de rebanho. É, Tudo bem, a gente Aí entende, ele ficou né, que contaminado aí e ele ficou fechou tudo. contaminado e todo mundo aí mudou de fechou ideia. tudo. Aí para tudo, tranca Aí já tudo, vale que o tudo. negócio segue. Porque é uma E aqui no Brasil, a gente está vivendo uma situação, o Brasil é o caos. Porque a gente está vivendo, no mesmo momento, pessoas falando de reabertura e pessoas falando de lockdown. No mesmo dia. É. E Eu todos entendo membros que são oficiais. regiões diferentes. Beleza. Você tem lá uma cidade no interior que não tem nenhum caso, né? Que nem a gente tem aqui a cidade vizinha nossa, a cidade de Amparo, que não tem nenhum caso. Só que também não tem hospital. Se tiver um caso, vai vir aqui para Amparo. Então é fácil, né? Falar assim, não, a gente está tranquilo, não temos nenhum caso, vamos reabrir tudo. É, Porque se tiver um problema, não é lá que vai estourar, vai vir para cá. é, e também a Então, questão, não tem caso por quê? Porque não testaram, é, né? Porque é. eu acho que uma das maiores dificuldades desse vírus é
ele ser assintomático na maior parte das pessoas. Isso é que é terrível, né? E como é que tá a questão de teste aí, o Gael e Margarida? Tá rolando? Estão fazendo? Não estão? Estou começando. Estão fazendo, mas ainda não um número suficiente. Ainda muito abaixo daquilo que seria desejado. As empresas que estão reabrindo estão fazendo testes em parte dos funcionários, ou seja, está começando a haver um rastreamento maior de testes, mas ainda está numa fase muito embrionária. Aqui também se fala que o número pode ser até 10, o número real de pessoas infectadas pode ser até 10 vezes superior àquilo que está. Não, eu concordo que assim, é fato que o número é maior em todo mundo, em todo lugar. Começar Mas pela só que a China. quantidade, né? A É, come, proporção, se é é, 5, 10, 40 vezes é, mais. é. Mas tem um Mas, exemplo, desculpa, vai, força. não, pode falar, pode falar. Tem um exemplo que eu acho que é demonstrativo, que é agora com a reabertura das indústrias e dos parques industriais, tem-se visto surtos em empresas. E de repente aparecem 100 pessoas infectadas numa empresa e no mesmo parque industrial, 2 dias seguintes, numa empresa diferente, aparecem 70 pessoas infectadas com É ou muito seja, rápido a contaminação é, desse negócio. e Ele depois e o período de incubação é muito é muito longo. longo, porque 14 dias até saber se sim ou não a coisa está pegando ou já pegou, é muito tempo. É muito Quantas tempo. pessoas, né? Você não está contaminando agora que voltou a trabalhar É, e sem saber, né? É, é. e, e é uma coisa, uma ideia que eu acho que está muito vulgarizada e que eu acho que é importante combater também, que é a ideia que só velhinho morre. Ah, é. Ou só gente Ah, muito não, doente ou isso muito já, debilitada. pelo É, menos aqui no Brasil, isso já acabou. A gente já é, está bem é, consciente de que morre todo mundo. Não é só. E no Brasil eu reparei que tem um número muito grande de uma percentagem muito significativa dos pacientes graves são pessoas jovens, abaixo de 50 anos. Sem... Depois mais um Por monte de quê? coisas esquisitas, de Mas por quê? AVCs. Porque são pessoas. Até tem um. Você falou, né, do Boris Johnson, que ele ia fazer de um jeito que não era nada, depois quando ele pegou, ele É, passou a. Ele mudou o discurso, né? é. Então tem muita gente aqui no Brasil segue dizendo que não é tudo isso e vai trabalhar. E não, eu sou jovem, então não vai dar nada comigo. Mas Né? esse jovem depois, quando vai entrar em contato com pessoas mais fracas, aí essas pessoas vão ter consequências. Eu acho que isso é E muito egoísta, e o né? próprio jovem pode ter. Tem muito Não é jovem, então. muita gente jovem que por exemplo, com AVCs, que não tem outra explicação que não seja o Covid, ou crianças com uma doença que chama doença do Kawasaki. É, de repente apareceu um monte de casos de doença do Kawasaki, que é uma doença inflamatória típica das crianças, uma inflamação Eu ia. generalizada, A gente e estava que falando. parece que está associada com o Covid também. Ou seja, Isso era uma coisa que eu ia perguntar e acabou escapando. A gente estava falando dos números, né? Da subnotificação, que provavelmente é fato, que tem muito mais do que o registrado. Agora, o número de mortes é mais difícil de ser subnotificado. Aqui no Brasil, tem muita gente dizendo que, especialmente em São Paulo, que o Dória, o governador, mandou colocar, morreu, pá, fala que é Covid. Aí, você acha que os registros de mortes são mais reais? Você acha que existe essa possibilidade de mudar o motivo da morte? eu não acredito nem aqui, nem acredito que no Brasil isso esteja acontecendo, muito sinceramente. E aqui uma coisa interessante também é que no primeiro trimestre deste ano, a mortalidade foi muito maior do que no primeiro trimestre do ano passado, e mortes que aparentemente não relacionadas com Covid, mas que ninguém sabe explicar.
por que teve um aumento, eu não sei te dizer o número, mas é uma coisa significativa. Teve muito mais mortos no primeiro trimestre deste ano do que no primeiro trimestre do ano passado. Que não é diagnosticado como Covid. Oficialmente não Covid. Mas ninguém sabe explicar porquê também. E depois a outra questão importante é que o vírus provavelmente está circulando há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Ou seja, quando no meu caso até, minha avó morreu há 2 meses e meio. Na época eu achei que até fui eu que preenchi a certidão de óbito dela, porque ela morreu em casa. E na hora de preencher, ela não tinha nada, quer dizer, oficialmente a gente nem tinha Covid aqui quase, praticamente. E eu coloquei morte natural, né, de uma pessoa de 90 anos que já estava fraca e Débora já há 4 anos e tudo mais. Sabendo o que eu sei hoje, né, que o vírus está circulando há muito mais tempo há bastante mais tempo do que se imagina, eu não sei se a minha avó não morreu do Covid, por exemplo. Mas a morte dela, eu não declarei como Covid, ela não tinha nenhum sintoma assim Que determinasse né? Até porque quando ela morreu, não tinha Covid em Portugal. Praticamente não tinha Covid em Portugal. Então era altamente improvável que ela tivesse morrido do Covid. Ela não tinha sintomas de nada, morreu assim mais ou menos de repente, mas agora... O Paulo Velasco está falando aqui que ele também não acredita nisso, né? Essa adulteração aí de mortes, que estão querendo comprometer o governador. Dani, minha irmã, falou que aconteceu na família de uma amiga. Então, deixa eu ver aqui quem mais falou alguma coisa aqui que teve. Então, assim, e o caso de, por exemplo, eu não, pelo amor de Deus, uma pessoa morreu por uma outra doença, mas de repente por falta do leito lá na UTI. O cara teve uma parada cardíaca, sei lá teve algum e não teve atendimento. Tipo, não é Covid. Não. Né? Mas foi por causa da Covid que eu não tinha disponível um leito, por exemplo. Mas mesmo não entra, não, né? Mas isso não significa que na certidão de óbito vão escrever, a menos que seja um médico totalmente inconsciente, né? Que vai... O Chico falou aqui, lembra do Chico, velho? Chico trabalhou com a gente lá. Deixa eu ver aqui, cadê o Chico? Perdi ele aqui. Ele falou que, na opinião dele, é diferente de pessoa para pessoa, que ele conhece bastante gente trabalhando direto, com contato com um monte de gente e não pega. Não pega ou Sim, não sabe que pega. Não pega ou não sabe que pega, porque não, então, fez o teste. Essa é a questão. Eu até, nos primeiro mês, assim, sei lá, eu tava bem maluco mesmo com essa questão, né? Caraca, não quer sair? Eu saía 1 vez, 2 vezes por semana no máximo, para ir no mercado, tipo, quando eu tinha que passar lá no jornal onde eu trabalho. Eu tava bem travado. Mas daí eu fico olhando, eu falo, caraca, mano, o meu amigo que trabalha lá no mercado tá lá o dia inteiro, gente entrando o dia inteiro lá, e o cara tá de boa, a família dele tá toda de boa, tá todo mundo bem. O outro trabalha na fábrica, porque fábrica aqui no Brasil não parou. A fábrica continuou trabalhando. Foi só o comércio. Então, assim, um parque industrial com 5.000 pessoas pode. Mas a loja com 3 funcionários não pode. É difícil. Então, e aí eu falei, pô, de repente não é tudo isso. Mas você falou exatamente o ponto. De repente a pessoa está contaminada e não sabe. De repente ele é assintomático. E aí, como é que você vai arriscar? Pois é. Você vai arriscar. E nem é só, você vai arriscar a saúde dos outros? Você vai ser egoísta assim? Porque você pode até ter uma gripe... Não é a minha saúde, né? Se eu fizer alguma coisa e eu morrer, eu tô tranquilo, porque foi uma escolha minha. Exatamente. Agora, o duro é eu viver
com a minha consciência pesada, sabendo que alguém morreu porque eu estava batendo perna na rua. É. Ou pior, alguém que pode ter sido contaminado e que acaba por não morrer, mas que vai ter uma deficiência renal para o resto da vida e que vai ter que fazer diálise para o resto da vida, porque também já tem sido verificado ou já tem sido visto que que pode deixar sequelas. pode deixar Então, sequelas de deficiência a gente não pulmonar, está de nem deficiência. falando dessa questão de É, sequelas. Pois é, pois é. Né? Nossa Imagina o que senhora, a é. gente deu 5 horas da tarde, a gente tinha que acabar a Acabou. live, porque. Mas vamos continuar, porque o papo tá bom aqui, a gente continua. Porque depois eu subo no Instagram, né, também a entrevista. Só que tem que ter no máximo 60 minutos. Então, de Ah, repente, depois eu então, vejo se eu edito ela e faço em 2 vezes. Mas vamos continuar o papo, que o papo tá bom. Onde a gente estava? Na questão de você poder estar assintomático, mas Sim, 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 do contaminado. egoísmo de contaminar os outros achando que Ah, você não não, tem não, problema. você falou dessa questão de sequela. Ah, é. Ninguém tá falando em sequela ainda. É a primeira pessoa que eu escuto falar de sequela são vocês. Porque eu li Já um. tá tendo aí em Portugal alguma coisa nessa linha? Não se sabe dessas Ou são coisas estudos que ainda. você viu? São São estudos. estudos de um médico que foi quem, por exemplo, Descobriu o vírus do descobriu ébola. o vírus do Ebola, que é um virologista muito respeitado E é conselheiro da presidente da Europa, é conselheiro da Ursula von der Leyen. da presidente É o conselheiro. Ou seja, Presidente da Europa? sim, a da Europa União tem uma, Europeia. da União Ah, Europeia. É, caraca, tem uma mas presidente aí. tem uma presidente, tem. A de antes ninguém sabia quem era. Essa aqui todo mundo já começa a saber quem é e faz sentido. É uma grande mulher, eu acho. E o conselheiro, justamente em assuntos de medicina e de saúde dela, é um virologista que descobriu, ou foi um dos responsáveis pela descoberta do vírus Ele, é, do ebola. e ele teve Covid. E eu até posso te mandar, tentar encontrar é uma entrevista até que ele deu, e que ele fala que não está descartada a hipótese ainda de insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca crônica. É o que a gente falou no começo, né? Esse é uma doença nova e Nova. tudo que está acontecendo é Ninguém novo para sabe, todo é mundo, novo. né? É. Então, Tá todo mundo no escuro apalpando, E tá todo mundo tentando. fazer prognósticos lindos, mas no fundo a gente só vai saber daqui a 2, 3, 4 anos. Vai ver. Porque por enquanto é muito e, fresco. é, e como é que tá, como é que é para vocês aí? Alguém falou aqui, eu perdi agora, que hoje o negócio ficou legal, teve bastante gente conversando, comentando com a gente, foi bacana. É, a gente falou no começo também da linha de ação, né, do país, que aí tem um consenso de como deve ser o combate, bem diferente do que acontece aqui, que aqui é um Deus dará, cada um correndo para um lado. Tem uma. Qual é a sensação de vocês com relação à imprensa? A gente tem aqui um problema muito grande, que agora virou moda atacar Globo, né? Na verdade, sempre foi moda atacar Globo, mas agora tá com proporções maiores. E aí se fala, ataca Globo, o outro ataca o SBT, o outro ataca a Folha, o Bolsonaro ataca a mídia inteira, todas as TVs, todos os jornais. Como é que é a sensação de vocês aí com relação à imprensa? Eu acho que tem bastante consenso na imprensa, na realidade. Você não vê os grandes grupos ou grandes jornais, que seja de canais de televisão ou até mídia escrita, imprensa escrita, todo mundo está no mesmo consenso, todo mundo não tem essa coisa. Tem, eu não sei se faz parte também do jeito português, que é muito, muito humano e muito solidário, que é muito preocupado com o outro e que é muito da partilha também, né? Faz parte da essência. E estão seguindo as normas, ou seja, o governo vai falando. No início tinha assim umas contradições do governo e dos discursos e você não sabia muito bem, e aí você sentia os jornalistas tentando decriptar e tentando puxar mais pelos governantes para saber exatamente o que era. Mas dentro dos mídias e dentro dos canais não tem essa coisa de que ele está falando bosta, que ele está falando coisa errada. Não, tá todo mundo no mesmo consenso.
Então vocês acreditam, né? Se saiu lá no jornal, a sensação é de que estão falando a verdade. De forma, de Parcialmente. uma, não, de uma Mas de maneira forma geral, geral, sim. sim. Mas isso já é fora Ah, Covid. sentiu um conflito aí. Não, é que isso já é uma coisa fora Covid. A gente vive numa era muito curiosa, né? A gente vive numa era de liberdade de expressão, contanto que se diga o que dá jeito, ou o que é aceite, o que é politicamente correto. Hoje já não tem. Você tem assistido isso, eu acho, também pelo mundo todo. Tem, assim, havido uma normalização dos mídias e das comunicações, assim, transversal, em que você olha e diz, meu, isso tem gente E as redes propagandístico. sociais? E as redes sociais aí? Como é que é? Porque aqui é o caos, né? Aqui é o Muita, caos, caos, caos total. muita besteira também. Mas eu acho, a sensação que eu tenho é que no Brasil é um problema mais significativo, esse Tem muita fake dos... news aí? Tem muita notícia falsa rodando? Tem. Tem. Como em todo lado, mas isso eu acho que tudo que é rede social, Facebook, não é reduzido a um país só. Né? Porque tem uma coisa, por exemplo, uma fake news que aparece no Brasil, que é viralizada e que aparece nas redes sociais aqui em Portugal, porque também a população Mas é já que se mistura aqui muito e o idioma é igual. a fake news aqui é profissional o negócio. É, Aqui também. Os caras são muito bons. A Os gente caras vai, é. a gente vai tendo as mesmas coisas aqui, só que vem mais de fora, na realidade, eu acho a sensação que eu tenho. é. Eu acho que não é um problema tão grande como é no Brasil. É a sensação que eu tenho. E aqui também tem a questão de que assim, se saiu uma notícia que diz respeito ao que eu acredito, eu já saio compartilhando sem nem prestar Ah, atenção, da isso onde também está vem, do acontecendo que aqui. é. Se é o que eu acredito, É, então é verdade é, e eu já é. saio compartilhando. É, Se eu não acredito, se não faz parte da minha linha de raciocínio, ah não, isso é fake news, já então descarta. Isso também se vê aqui, mas isso eu acho que tem mais a ver com o jeito ou a formatação das pessoas ultimamente. Tem uma coisa que é chocante, é ver a quantidade de pessoas que vão repostar uma notícia ou partilhar uma notícia sem antes de verificar. Que seja de ah não, Covid, de não aqui Covid. é basicamente todo mundo. É, É. Não e sei, aqui, eu tô generalizando, mas assim, Não é. hoje mesmo, eu recebi. A quantidade de receitas milagrosas que eu já recebi Então, por WhatsApp é, para o você viu Covid. o Madagascar, o presidente de Madagascar falou que descobriram lá um chá que cura. de Ele está Artemisia. distribuindo chá para todo mundo. É, é. No início Então, também falavam que era vitamina C com zinco, com astragalos, Ah, tu. depois devido à carência à vitamina D. Mas vê só, a quantidade de gente que acredita que a Terra é plana, né? meu, A não coisa, teve a coisa, gente que bebeu detergente nos Estados Era isso que. Unidos? É. cara, como é Foi possível beber uma coisa dessa? detergente, pelo amor de Deus. É, é, que acreditou nisso. Detergentes, infetantes, sei lá eu o que o cara É. bebeu lá e não foi um não, viu? Não, Foram vários. vários, foram muitos. Então, Mas vai assim, ver de eu acho repente que também uma questão aqui no Brasil é essa polarização política, né? É, Então, como é. tem um grupo de um lado e um grupo do outro, então cria-se toda essa. Mas eu acho que essa polarização é transversal, está sendo mundial. Está sendo mundial. Eu que estou também ligada com a minha comunidade em França, ou também em Espanha, aqui em Portugal, no Brasil. Você vê a polarização em todo lado. E, Ah, sobretudo, mas o não está confronto. afetando o trabalho no combate aí. Aqui está afetando. Como que é Porque essa polarização aí política? Tem grupo. Quando que é a próxima eleição aí em Portugal? 2000, 2023. mas 23? os 23. partidos são menores e os partidos que são representados na Assembleia, que ou em maioria, estão mantendo as mesmas linhas. Tem umas minorias, tem uns partidos pequenos, que no fundo são partidos independentes, ou que tem um deputado só no parlamento, que vão ser umas vozes da distensão e que vão dizer que não existe nada, não é isso, é um hoax e não tem nada de. Mas a proporção é menor, acaba sendo bem menor. É. Porque a massa entre Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda, ou seja, eles estão mais consensuais. Aqui a gente tem 33 partidos. Não, Mas Tem gente. curiosamente,
Não, mas curiosa, eu acho que essa coisa da polarização é mais evidente aí. Daquilo que Sim, eu. sim, não, aqui Do tá, tipo, tá... se você não é Bolsonaro, obrigatoriamente você é do PT. Quando você pode ser outra coisa, Sim, porque, ou pô, a gente várias tem outras 33 coisas, partidos, né? É, né? Mas Então, virou. teoricamente, se eu não sou desse, eu posso ser de 32 outros. Mas é. não, Mas não, automaticamente você é do outro. ou você é Bolsonaro ou você é PT. Se É. você não é Bolsonaro, você é comunista. É, Mas tem também, cada vez. Eu acho que isso é uma questão mundial que está se levantando aí. Eu acho que isso É. é para outro debate. Porque, efetivamente, hoje em dia você vê muito mais gente que fica jogando que não sei o quê, porque os socialistas isso. Aí depois tem os outros que dizem não, porque os caras da direita isso, fascistas e papapá. E isso tem acontecido em França, tem acontecido em Espanha, tem acontecido em Portugal. Os movimentos populistas têm se visto cada vez mais fortes na Europa, que é. nesse ponto, as redes sociais estão dando voz para essa turma toda, É, né? E está dando espaço para eles é. se comunicarem, se reunirem e se multiplicarem. E até induzirem É, essa era o que eu ia falar. polarização, né? Seguramente que tem grupos aí que são profissionais de usar isso para manipular justamente para fazer jogada essa polarização. Porque no fundo o que o Facebook quer? Ou o que o Instagram quer? Quer o buzz, né? Eles querem é que uma coisa viralize. Então até pode ser a maior besteira do mundo, porque se eu vejo uma besteira eu vou interagir. Muita gente vai interagir, não é? E isso é bom para o Facebook, ou seja, eles não estão nem preocupados em saber se a informação é Não, verdadeira, se não é essas verdadeira, eles só querem plataformas saber quanta gente de vê. redes sociais, meu, boom total, né? Porque tá todo mundo preso em Preso em casa. casa, pois é. Eu não sei nem como a minha internet está dando conta de fazer live, porque tem live Se eu entrar agora no Instagram, quer ver? Agora acho que nem tanto, mas tem hora, perto das 7 da noite aqui no Todo Brasil, mundo, né? mas, rapaz, tem 15 lives acontecendo. É. Tipo, e 15 lives com 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, 6 mil pessoas, não acaba, né? Porque tá É. todo mundo nas redes e nos sites, nos blogs e... E eu acho que o receio e a falta de conhecimento são grandes potenciadores disso, né? Porque as pessoas, quando não sabem, procuram informação. Covid, por exemplo, não sabe, procura informação. Aparece uma, pega, é isso. Aí aparece outra, é contraditório, vai procurar mais, vai isso. Se for, procura mais, né? Mas as E pessoas aqui no com falta. Brasil, cada vez que a pessoa procura, ela acha uma informação apontando para um lado diferente. É, é. Aí Aí ninguém fica sabe o que complicado. faz, e aí fica todo mundo pra É. rua, e aí E os aí vai números depender, aumentam. e aí vai depender do carisma de quem estiver dando a notícia ou de quem estiver falando, né? Que vai saber convencer ou não as pessoas que estão lendo ou escutando. E é complicado isso, mas isso eu acho que é outro tema já da polarização e das É, fake news. bom, Senão a gente fica aqui até meia-noite, Rafa. não acaba mais, né? Vou liberar vocês. Só antes de terminar. Margarida, você segue trabalhando normal? Você está indo trabalhar todo dia? Não tá? E você, Gael, como é que tá funcionando a Eu, questão de eu trabalho? trabalho na aviação e estou na aviação de turismo. Por enquanto estou parada. Por enquanto o aeródromo está parado, todo o turismo também está a zero e tudo isso está começando a retomar, estão prevendo datas, estão prevendo as coisas e é um pouquinho como os aviões e as lotações dos aviões. Já começa a reaver alguns voos, já começa a haver é, mais procura, mas depois também as pessoas têm medo, ou seja, tudo bem que eu posso viajar, ou que eu posso me colocar num helicóptero, ou isso ou aquilo, mas quem é que vai estar do meu lado, né? E É. está assim juntinho, como é que é? Mas por enquanto toda a parte do turismo ainda está bastante parada. E a nível de aviação de Turismo eu acho que turismo, vai ser realmente um dos últimos segmentos, né? é. Para E nós grandes aqui em eventos. Portugal vai ter que ser, ou eles querem tentar abrir o mais rápido possível, porque Portugal vive muito do turismo. As nossas indústrias são indústrias muito boas, mas são indústrias muito pequenas. Tanto seja do vinho, dos azeites, das cortiças, uma quantidade de coisa, mas são indústrias pequenas e efetivamente o turismo tem sido uma massa crítica gigante de É. trazer muito dinheiro, o alojamento local, as pessoas que dependem do Airbnb, que vivem disso, né?
E vai ser complicado. Tem muita gente, os guias turísticos, Lisboa, se você vier, você não reconhece Lisboa agora. Passado esses anos todos que você teve aqui, quando você chega aqui, Lisboa parece outra coisa. É tuk-tuk para todo lado, é fila para entrar nos monumentos, é tudo, tá bombando o turismo e tem uma indústria gigante na volta disso. Os hotéis estão fracos, todas essas pessoas, os guias, os tuk-tuks, os não sei o que, tá tudo parado e isso tem que pouco a pouco ser Então, logo reintroduzido. nas primeiras lives, eu falei uma coisa que minha mãe sempre diz para mim, que é com relação à nossa saúde, né? Que é, porque você corre muito, você faz muita coisa, e você fica fazendo, não para, não cuida de você mesmo, e aí você, uma hora, o seu corpo trava e você fica doente. Uhum. E aí a gente fez essa analogia com o planeta, porque a gente está consumindo o planeta num nível nunca antes consumido. É, Então, quando dá essa parada, o planeta está respirando. Então, é. né? Não, é O bonito ver. planeta também está se recuperando, né? A nível de natureza e de planeta é bonito ver até o que está acontecendo. E é bom, porque efetivamente esse ritmo de economia frenética, de ficar parasitando o planeta, isso, e a gente não podia continuar com isso. Então, tomara que o positivo que saia desse coronavírus, né? Tomara que seja uma reinvenção da sociedade, porque quando você vê aqui em Portugal o que parou da economia, parou tudo que não era essencial. E você vê a quantidade de pessoas que ficou sem fazer nada? É impressionante. Ou seja, o que a gente estava fazendo de tão fútil ou de tão super, que não tinha necessidade? A gente tem que reinventar e É. vamos aproveitar isso até para ver se a gente consegue pensar uma sociedade melhor, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade que não desgaste o planeta assim até o fim, né? Com esse Porque daqui a consumismo pouco acaba. absurdo. Vai. Porque daqui É a pouco acaba. inevitável. É inevitável. E Eu você, acho Margarida, lindo. você tá. Eu acho lindo, desculpa só interromper para acabar. Eu nunca da vida eu imaginei que eu vivesse uma era em que o petróleo tivesse a menos 37, ou tivesse chegado a menos $37 o barril. Eu acho genial, porque efetivamente isso travou tudo. E agora vamos recomeçar a consumir de uma forma mais consciente, vamos recomeçar a fazer as coisas de uma forma mais harmoniosa, né? Para conseguir manter isso. Eu conversei com a Josi da Perfix outro dia. Ela tem uma empresa de consultoria de trabalho e tal. E aí a gente tava falando exatamente disso, e aí ela falou que ela tem, são duas situações quando as coisas voltarem à nova normalidade. Primeiro vai ser o boom de consumo, É. porque você pensa essas pessoas todas trancadas em casa, desesperadas, e eu quero gastar. Isso a gente está falando das pessoas que conseguiram manter, né, o nível Algum financeiro, poder de compra, né? um poder. Então, tipo, eu quero sair, e que a gente sabe que tem muita gente, é, é, né, continua com um nível de compra bom. Então, esse povo vai sair e comprar que nem louco. Mas, ao mesmo tempo, tem também aquele pessoal que fala assim, meu, faz 2 meses que eu não compro um par de meia. Então, de repente, eu não preciso comprar meia toda semana. É. Né? Eu posso comprar uma meia a cada 3 meses Ou trocar de e smartphone economizar e todos os diminuir anos. esse consumo, É, né? é, é. Ter um consumo mais inteligente, mais consciente, né? Eu acho que eu tenho muita fé, sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que Só que a essa economia vai ter que aprender isso também, a indústria vai ter que aprender, porque a é, indústria está acostumada a jogar coisa para a gente comprar, é, o celular tem que comprar ele todo ano, tem que trocar, o é. foninho de ouvido tem que trocar cada 2 meses. Não é só o consumidor que tem que mudar, né? A indústria também A tem indústria. que acompanhar. Mas a indústria vai acompanhar se o consumidor se mantiver, porque a As coisas indústria andam pode juntas, forçar. né? Porque você pode mostrar uma propaganda de um celular novo ou isso ou aquilo, mas eu não vou comprar ele. Ou seja, o consumidor tem um poder de decisão gigante em relação à indústria. E efetivamente, se o consumidor decide, a indústria se adapta. É. E eu acho que é por aí. Muito obrigado pela essa conversa. Foi uma delícia conversar com você, Gaeli. E você agora que está aí mais tempo em casa, está criando muita música nova. Precisa colocar lá Tô no seu fazendo. canal, hein? Precisa colocar coisa nova lá. Eu tô fazendo aí umas musiquinhas, mas eu tô concentrada também, tô trabalhando num projeto justamente
de tentar fazer uma propaganda positiva para o mundo ou para o país, agir localmente, que é um projeto chamado Coração do Bem-Estar. Então também estou focada nisso. Mas é tudo que é artístico e tentar plantar sementes positivas e sementes boas, né? Porque tá todo mundo nessa era de medo, 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 medo. E não, de repente, vamos aproveitar para estar longe, mas mais próximos, mais humanos. Então, a minha música nova tem sido mais tranquila, mais assim, roots, guitarrinho, um reggaezinho tranquilo. E tentar passar uma mensagem mais positiva, não ficar só reivindicando que está tudo mal. Mas tentar apresentar A soluções gente para mudar. precisa, né? É isso, é isso. Show Gostei de bola, muito, Gael. Rafa. Muito obrigado. Margarida, prazer te conhecer. Muito obrigado pela sua Igualmente, participação. Foi obrigada. bem legal a nossa conversa. Tanto que estouramos aqui meu tempo. Nem na hora que eu olhei já tinha passado. Manda um beijo aí para a família, para tua mãe, para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem e que fiquem bem com muita saúde, hein? Cuidadinho. Vocês também aí, Tá. fiquem bem. E quando. Vamos ver se a gente conversa mais esses tempos aí, sem ficar décadas sem conversar, hein, Gael? Coisa positiva do Covid. Aí tá uma, viu? Temos que olhar o lado bom das coisas, né? Nem mais. Rafa, um grande beijo para Obrigadão. você. Beijo, beijo. Tchau, tchau para Obrigadão. vocês. Tchau, obrigada Tchau, pelo tchau. convite. Tchau. A gente se empolgou, legal, passamos aí já 20 minutos do prazo estabelecido. Obrigado pela presença de todos. Foi bem bacana e interessante ver como Portugal está voltando. E aí a gente tem que usar isso como um espelho, né? Nós, como nação, usar isso como um espelho e saber que é possível a gente voltar a uma nova normalidade. Mas para isso precisa todo mundo trabalhar junto, todo mundo precisa respeitar todas as regras, as novas regras impostas de convivência. Beleza, pessoal? Então, só lembrando aqui, semana que vem, o Entrevista pelo Mundo volta, né? Às terças e quintas, a gente já tem os dois convidados. Na terça-feira a gente vai falar com o Xande Guilard, aqui de Amparo. A gente vai falar sobre esportes, sobre a volta dos esportes que teve na Alemanha e como que a gente está vivendo e como as pessoas envolvidas no mundo do esporte estão vivendo com essa paralisação. E depois, na quinta-feira, a gente vai conversar com Mariana Calaf, direto de Montreal, no Canadá. A gente ainda não conversou com ninguém do Canadá, então vai ser bacana ter essa visão de como é que estão as coisas por lá. Pessoal, um abraço a todos, obrigado pela companhia e semana que vem tem mais Entrevista pelo Mundo. Tchau, tchau!